Porque uma coisa é a gente estar tomando café aqui no ar-condicionado, a vida tá boa, aí é um negocinho, e a gente reza para que nunca acontece isso, mas vai acontecer. Questão de tempo acontece, não tem jeito, né? Então, obrigado pela reunião. Viu que vocês participaram, foram brilhantemente, e foi o que ajudou a ocorrência. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei na ocorrência, eu não estava de serviço, não estava de área, né? Mas aí eu sempre vou, porque eu sou o comandante aqui da estação de Indaiatuba. Então eu fui, o primeiro oficial a chegar lá fui eu. E quando eu cheguei, eu lembro que o meu cenário era, para vocês entenderem a dificuldade do negócio. Olha o meu cenário, tinha uma empresa pegando fogo, praticamente inteira tomando, infelizmente, eu tenho até um slide que eu apresentei para o prefeito na segunda-feira, eu poderia ter trazido, mas infelizmente eu não trouxe. E lá, a empresa inteira pegando fogo, a gente sabia que tinha muito líquido inflamável, a rua estava escorrendo o líquido, então ela é uma empresa de esquina, tá? Então, por um lado da rua estava descendo líquido inflamável e pelo outro lado também estava descendo líquido inflamável. Olha o cenário quando eu cheguei. Parecia que foi de guerra. E em cima do telhado tinha um cara da empresa. Estava preso em cima do telhado. Esse era o meu cenário. Eu cheguei lá, os caras, e aí, Terence? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus. Esse era o cenário. E eu consegui ver a ocorrência do quartel. Para vocês terem noção da gravidade, eu estava no quartel indo treinar. Os caras só olham para mim e falaram, chefe, acho que o senhor não vai treinar não. Eu falei, calma, não, acho que vou, pô. Aí os caras olham para a rua lá, tenente. Eu olhei para a rua aquela fumaça. Eu falei, nossa, alguma coisa está caindo no mundo, vamos para lá. Então, esse era o cenário. Olha que coisa absurda. Tinha um cara no telhado que ia morrer, e eu tinha líquido escorrendo por dois lados da via, e sabe-se lá o que mais tinha lá dentro da empresa. Difícil, né? Aí chegamos lá, claro que eu sempre preservo a vida, né? Então minha primeira atitude foi tirar o cara do telhado. Eu acho que vocês chegaram de madrugada mais ou menos, foi? Chegaram às 6 horas. Ah, chegou cedo. A ocorrência começou por volta de umas 12 e pouco da tarde, então chegou cedo. Aí a minha primeira atitude aí que vai muito do... Se vira com o que tem. Eu cheguei lá e eu vi que tinha uma empresa com aqueles caminhões de cestinha, sabe? Que cortaram e tudo mais. Eu olhei de longe e eu vi a empresa. Eu falei, puta, ela mesmo, saí correndo. Ninguém entendeu nada. O cara tenente correndo, saí correndo de novo. Pum. Cheguei na empresa e falei, esses caminhões, que eles ficam tudo arvorados, tudo bonito lá no país por, né? Falei, esses caminhões, a disposição funciona. O cara funciona. Falei, então pode tirar que não vai tirar o cara em cima do telhado. E foi o que salvou. Aí tirando o cara em cima do telhado, deu 2 minutos, o fogo pegou o telhado inteiro e desabou o telhado. Aí o cara teria morrido. Então foi por Deus mesmo que a gente conseguiu salvar ele. Seguramos a rua também, porque líquido escorre. Ele passa para veículo, ele passa para outras empresas, ele entra no bueiro. Olha a dor de cabeça aqui. Então conseguimos segurar, e quem estava lá na ocorrência viu. Nós trabalhamos tanto que não passou para nenhuma empresa vizinha. Nossa, ali foi um cenário, era um cenário de guerra, onde atuação muito boa, tanto da RINEM quanto da parte dos bombeiros, da prefeitura que nos ajudou. Foi o que salvou. A Defesa Civil também estava lá de Indaiatuba, que eu acho que até o Feijão está vivo aí, tá? Que é o coordenador da Defesa Civil de Indaiatuba, eu liguei para ele vir. Então, agradeço por isso. Jogamos 800 mil litros de água na ocorrência. Meu caminhão tem de 5 a 6 mil litros de água. Quantos caminhões de água eu joguei lá dentro? Entende isso? Olha, quando a gente para analisar os números, aí a gente entende a proporção do negócio. Eu joguei 800 mil litros de água. Pô, gente, uma piscina, a gente monta uma piscininha de 1000 litros. Demora um século para encher aquele bagulho. 800 mil litros de água eu joguei na ocorrência. Foram 3 dias de ocorrência. Eu deixei minhas viaturas empenhadas durante 3 dias. Então, assim, não é uma ocorrência fácil. Por isso que é a importância da RINEM, o quão vocês são importantes para nós. Tá? E eu rezo para que a gente nunca acione vocês. Só que se a gente aciona, pode ter certeza que o negócio está feio. Está feio mesmo. Né? Porque a gente evita chamar a RINEM, porque chama a RINEM para qualquer coisa. Mas se chamar, chamei à vontade que vocês vão ficar à noite comigo lá. Tá bom? Mas obrigado, viu, gente?
rezamos para que não tenha nada e que não seja de vocês. Então, o que eu oriento agora, vocês como responsável da empresa? Façam uma lição de casa. Não importa ter um papel escrito AVCB lá na empresa de vocês, que aquilo é só um papel. É o que eu falei até na reunião com o prefeito. Eu vou na empresa de 3 em 3 anos. Eu receber de vocês bonitinho. A mangueira não vence anualmente? O extintor não vence anualmente? Será que está certo? Será que vocês estão fazendo a lição de casa? Entende? O incêndio, quantos anos você tem de bombeiro agora? Depois de uns 32? 35. 35 anos de bombeiro. Você já viu o incêndio começar absurdo ou ele começa pequenininho? Não, pequititivo. O incêndio ele sempre começa pequeno. Sempre começa pequeno. Será que se a empresa não tivesse um treinamento adequado, ela não teria segurado o fogo? São perguntas que vocês têm que fazer, porque às vezes é um negocinho simples, onde a galera desespera ou não sabe atuar, e aí vira aquela proporção absurda que já era. Aí é rezar para que ninguém tenha ferido e que não passe a fazer mais edificações. Entende? Então, orientação que eu dou para vocês. Pega no pé lá, faz a lição de casa, vê se está tudo certinho. Não basta ter o AVCB não, tá bom? Vê se a galera está treinada. Faz um acionamento de plano de emergência, vê quantas pessoas vão. Muitas das vezes a gente faz nas empresas, né? Quando eu faço vistoria das empresas, eu aciono lá, falo, toca alarme aí. Ninguém corre. Caramba, cara, não, tenente, vai melhorar isso. Tá bom, melhora então, né, meu? Tem que melhorar. Então, ou seja, se fosse um bagulho real, ninguém ia correr, já está todo dentro da empresa. E pode ser que um dia seja o real. Então, rezamos para que não seja, mas pode ser que um dia seja. Tá bom? Foram 40 militares trabalhando na ocorrência, fora a REM. Foram 20 viaturas e 600 litros de LGE jogado. Então foi muita coisa, mas muita coisa mesmo. E eu não sei se vocês já tiveram contato, mas incêndio assim ele queima em profundidade. Então é 3 dias para apagar o fogo. É 3 dias, não tem o que fazer. A água evapora com 100 graus Celsius, né? Isso aí está tranquilo, né? 100 graus Celsius a água evapora. Quando a gente chega no incêndio, muitas das vezes a temperatura está quanto? 700, 600 graus? A água faz o que então? Evapora. Você vai jogar água, ela vai fazer o quê? Evaporar. Entende? Então nós temos que usar muita técnica e muita água no modo certo para que a gente consiga combater o fogo. Não é simples. Não é simples. Tá bom? Então a gente vai precisar de água. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre aquela convenção? Pode fazer. Meu amigo, isso aí eu deixo mais para a perícia, tá? Porque assim, quando eu cheguei lá já estava tudo tomado. E eu conversei até com quem estava na empresa lá na hora. Eu falei, o que foi e tudo mais. E ninguém sabia me precisar o que foi. Então assim, eu tinha um risco da caldeira, então eu nem me atentei muito ao motivo. Eu me atentei aos riscos que eu tinha, que era uma caldeira que ia explodir. Teve uma explosão lá. Você chegou na explosão ou você chegou depois? Para quem estava lá, a parede explodiu. Explodiu mesmo a parede. Explodiu, foi lá para o meio da rua, todo mundo estava perto do seu plano. E caiu o poste. O poste você viu cair, né? Então, e caiu o poste em cima da gente aí. Bem tranquilo que eu conheço. Mas a causa, precisar para você, cara, nem a empresa falou que sabia o motivo da causa. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Além desses aprendizados assim, mais gerais que o senhor traz para a gente de inspecionar, simular, mais algum aprendizado importante que é para compartilhar com as empresas aqui, de como prevenir, alguma coisa que dessa ocorrência traz assim, algum insight, alguma coisa para a gente? Sim, claro. O que eu acho é o seguinte, cada um tem sua responsabilidade na empresa. E agora vamos trabalhar com estudo de caso. Não vamos julgar, mas vamos trabalhar com estudo de caso, tá bom? O que o cara estava fazendo em cima do telhado? Ele correu para o lado certo, ele correu para o lado errado? Entendi. Então o que eu vejo disso? Primeira coisa, treinamento. E quem for o responsável, fiscalizar o seu efetivo. Porque toda vez que eu chego numa ocorrência, sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, chamo o responsável da empresa. Quantas pessoas tem aí? Quantas pessoas tem trabalhando? Sabe?
Meu povo, vou te falar que 98% das vezes, sabe o que o cara da empresa fala? Não sei. É sempre a minha resposta, não sei, vou verificar. Fala, cara, você não sabe se tem alguém lá dentro, se não tem alguém. Não sabe. Então o que eu vejo muito? Nós temos que ter esse controle. O responsável é ter o controle de levar todo mundo num seguro, contabilizar por cabeça, falar, meu, esse aqui está aqui, o fulano está aqui, o fulano está de folga, o fulano está aqui. Porque muitas vezes a gente não sabe. E aí fica aquela batendo cabeça, a gente não sabe se tem alguém lá dentro, se não tem alguém lá dentro. Aí tinha um cara em cima do telhado. Sabe como eu descobri o cara em cima do telhado? Falaram e eu tinha um drone na ocorrência. Eu descobri o cara com um drone. Eu falei, sobe o drone. Subiu o drone e o cara estava lá. Porque quando me contaram, eu não acreditei. Eu falei, não, vai ter um cara no telhado? Não, tem não. Aí subiu o drone e viu o cara. Aí o cara deu um tchau pro drone e falou, puta, tá lá em cima do telhado. Então, assim, isso é uma das coisas que eu falo, tá? Treinamento. Outra coisa, cara. Empresas, é o que eu falei, o AVCB são de 3 em 3 anos. Toda vez que vocês vão fazer uma alteração, todo mundo sabe que tem que fazer por FAT. Faça. Faça. Por quê? Porque muitas das vezes vocês armazenam alguma coisa que não está regularizada. O AVCB é um documento necessário para tirar um monte de coisa, um monte de alvarás e tudo mais. Só que também ele é uma prevenção. Então, por exemplo, será que a empresa estava armazenando o que era certo armazenar? Será que os produtos eram os produtos que foram informados? A quantidade era a quantidade? Entende? Porque assim, lá teve até uma explosão. No meio da ocorrência explodiu. Tinha tanto produto lá, que eram os produtos que ele tinha informado. Então, estou falando de várias ocorrências, tá? Então, faça uma lição de casa. Vejam lá, precisa mudar. Eu sei que muitas das vezes vai chegar o presidente, o diretor, fala, vamos fazer isso, ponto final. Mas faça corretamente. Faça a lição de casa. Tá bom? Então, eu vejo que muito da parte da prevenção de incêndio fica para trás, fica para lá. Então, por exemplo, vocês já estão tendo contato desde 1000 anos comigo já. Excelente. Mantenham assim. Tá bom? Então, eu vejo que tanto a parte técnica e operacional da coisa tem que dar uma chegada, como a parte de prevenção, que é a parte de, as saídas estão adequadas, o alarme está assim, nós estamos armazenando o produto correto. Eu acho que a gente podia fazer essas duas lições de casa. Tá bom? Acho que mais uma reflexão é a questão do plano de emergência também, porque eu estava no post de alimentação do pessoal, da empresa. Se nem toda empresa pensa na alimentação para uma grande efetivo de 40 pessoas. Então, e aí, o que vai fazer? Vai comprar na onde? Quem vai fornecer isso aí? Quem vai fornecer água? Então, acho que o pai deve ter isso aí também. Exatamente. O que ele está comentando é o seguinte: quando todo mundo participou da palestra do Sequoia aqui ou não? A maioria, não sei. Mas é o seguinte: o Sequoia, basicamente, nós vamos fazer um gerenciamento da ocorrência. Tá? E lá eu montei um posto de comando. Então você estava lá, você viu. Eu montei um posto de comando onde todas as informações tinham que ser centralizadas comigo. Por quê? Para não perder a ocorrência. 3 dias de ocorrência, gente, é complicado. A galera tem que comer, tem que se hidratar, tem que descansar. Ficar 2 horas apagando fogo é embaçado. Então, quem fazia um lugar para revezamento? Tinha um posto médico, você viu lá o posto médico? Você passou do posto médico. Eu obriguei todo mundo a passar no posto médico. Então, eu fiz vários controles ali durante a ocorrência. E um dos controles é o que? Alimentação. Imagina a gente na ocorrência sem comer, sem tomar água, sem se hidratar, sem tomar um Gatorade de uma coca. É complicadíssimo. É muito difícil. Então, até você me ligou? Você me ligou e perguntou, o Cosmo já me ligou, durante a ocorrência ele me ligou, perguntando o que a gente precisava de apoio. Porque é exatamente isso, a gente precisa da alimentação, a gente precisa de hidratação. Aí isso é muito importante, tá, René? Muito importante. Porque na hora do vamos ver, são poucos que vão aparecer para ajudar. Todo mundo falando, não, a gente ajuda, a gente é um bombeiro, né? Quero ver quem estava tomando chuva comigo lá. Aí é poucos que aparecem, entendeu? E a René sempre está lá. A René sempre está. Então essa, que parece às vezes um detalhe, um negócio, mas, a alimentação, a hidratação, se não tiver, a gente perde a ocorrência. O meu militar vai desmaiar na ocorrência. Não vai aguentar. Bom, mais alguma coisa, gente?